Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós falaremos sobre o composto pernas e pés e o composto garupa. O composto pernas e pés representa 26% da nota total da avaliação visual e vai estar relacionado com uma boa capacidade de locomoção desses animais a pasto ou também sustentação do animal em um piso duro de sistema intensivo, um animal confinado. As vacas que tiverem debilidade nos aprumos vão ter o quê? Vão ter mais dificuldade de se locomover e adquirir recursos, também vão ter mais dificuldade de produzir, vão sentir mais, e com isso também você espera que essas vacas tenham mais problema para se manter no rebanho por um maior número de lactações. Então também vai estar associado não só à produção, como também longevidade das vacas. Então uma vaca que não consegue se sustentar bem, não consegue se locomover bem, é uma vaca que não vai ser funcional para o nosso sistema produtivo. Como que vai ser avaliado? São 5 itens: pernas posteriores, vista de trás, o ângulo de casco, a profundidade de talão, pernas posteriores, só que agora em vez de ser visto o animal de trás, a vista é lateral, e a qualidade óssea. As pernas posteriores vistas de trás são uma das características mais importantes para a sustentação desse sistema mamário, sem ter problemas no úbere, sem ter traumatismo, sem ser um animal que vai sofrer no caminhamento, um animal que vai conseguir caminhar bem, sustentar ele bem mesmo num piso duro, que não vai apresentar problemas de casco. Então, para avaliar ele, o que você encontra de recomendação em literatura é você imaginar duas linhas retas vindo o animal de trás. Essas linhas têm que ultrapassar o plano mediano de cada uma das pernas desse animal, passando pelo casco, boleto, quartela, canela, jarrete, vai subir na coxa até apoiar lá em cima, mais ou menos no meio do que você imaginar que está o isquio. Então, isso tem que ser retinho e tem que ser um paralelo ao outro. Dá para você olhar muito, dependendo do animal de leite, até que dá para você olhar mais quando vai entrando no quadril, próximo às nádegas, porque ele não é arredondado. Se fosse um animal de corte, um animal que está com score muito pesado, você tem que tomar cuidado, que se você olhar muito em cima para tentar imaginar essa linha, você pode errar, porque o animal vai estar mais encoberto de gordura, pode estar mascarando isso, né? Mas aqui até que não está difícil não. Mas também tome cuidado e vai mais pelo que se encontra o que? Na coxa, jarrete e casco. Entre coxa, jarrete e casco. O que você vê? Porque se você olhar esses três e tiver uma perna paralela à outra, está correto. Se fechar um pouco no jarrete e um é paralelo ao outro entre a coxa e o casco, e o jarrete ele vai um pouco para dentro, então esse animal tem um problema aqui um pouco cambaio, né? Se o jarrete for um pouco para fora, o que ele tem de problema? Que é um animal um pouco zambro, né? O que você tem que olhar mais? É muito comum fechar, né? O mais comum em vaca leiteira é fechar no jarrete, e olha só que nesse animal número 1, o casco gira para fora, né? Então, geralmente é uma compensação. Então, você olhar só o animal visto de trás, talvez não seja assim que é dito para avaliar, mas é bom você ir lá, dar uma olhada no casco dele, se não tem giro, porque às vezes tem giros pequenos, né? Eu acho que tudo começa no casco. Tá pesado, o animal está com dificuldade, então ele começa no casco, e depois, para aliviar essa dor, ele vai tendo que mudar o seu caminhamento, mudar a sua forma de parar. Ele vai mudando, ele vai afetando os aprumos em outras regiões. Então os problemas começam de baixo para cima.
Para mim, a linha do dorso lombar, se não for algum problema nutricional, algum outro tipo de problema de manejo, vai ser a última a ser afetada. O problema de aprumo ele começa lá embaixo e vai subindo, vai subindo, vai subindo. É igual quando você jogava futebol e numa quadra de cimento, dava uma bolha no pé, aí você começava a andar com o dedão levantado. Aí uma semana depois a bolha d'água sarava. Só que aí você via que você estava com o joelho doendo, de tanto que você andou errado. Aí depois de uma semana, de uns 3 dias, seu joelho melhorou, mas aí seu quadril já estava com um pouquinho de dor, provavelmente por causa do tempo que você ficou balanceando a forma de andar para diminuir essa dor que você sentia. Então você começou a andar diferente e pesar mais uma outra região, né? Então o aprumo ele vai, a gente sente dor, a gente vai lá e arruma algum jeito de solucionar isso rápido, né? No animal, a gente não percebe uma forma de corrigir isso, ou a genética dele não é muito boa para isso mesmo, e acaba que esses desvios vão aumentando. Então, mas pode ser também uma outra coisa que você tem que olhar, às vezes você imagina essa linha que ela é perpendicular ao solo, e às vezes ela é fechada, ela pode fazer tipo um V, ó. Então o animal pode ser o membro inteiro fechado como um todo. Então a linha, se você imaginar ela perpendicular ao solo, o casco desvia dela, em relação à restante, o casco desvia mais, depois um pouco o jarrete, aí a perna normal. Ou você pode, se você imaginar ela acompanhando a perna, você vai ver que essas linhas imaginárias vão parar de ser perpendiculares ao solo e vão formar um V, né? Então é mais comum em vaca leiteira fechar, mas em alguns outros animais leiteiros você também pode ver, é comum você ver em cabras, né? Aprumos mais abertos, então seria desvio dessa linha no membro, aprumo aberto visto de trás, é um desvio total desse membro, fazendo em vez de um V, fazendo tipo uma pirâmide, né? E os desvios parciais são quando ocorrem giros nos jarretes ou menores que ainda está um giro de casco, alguma coisa assim. Então o 9 seria o ideal e aqui coloca como vai fechando, você vai diminuindo a nota até chegar nesse 1 que seria um animal que já está com muito problema, muito sério, né? Mas para mim você tem que penalizar também se acontecer algum outro desvio abrindo também, então tem que tomar um pouco de cuidado. Tudo que for o desvio desse ideal, que seriam essas linhas perpendiculares ao solo e paralelas entre si, você tem que buscar penalizar. Mesmo que esteja nessa linha, mas esteja com já um giro de casco, você tem que ver se você penaliza um pouquinho. Principalmente se fosse um julgamento, por exemplo, comparativo com outro animal, está tudo perfeitinho, não tem nada. Às vezes, quando o animal tem um peso muito grande, ele não tem uma estrutura de aprumo muito boa para suportar isso, ou o piso é muito duro, ou a região é muito heterogênea, né? Muito morrada. E dependendo da raça, tem algumas raças que são mais resistentes e adaptadas a condições de pastejo e tem outras que são menos. Então esse animal, dependendo dele tiver um ambiente em que a genética dele não está muito adaptada para aquilo, ele vai acabar demonstrando isso, e uma das formas de demonstrar problema de aprumo vai ser no casco. Então, o aprumo nesse caso ideal é o valor 7, que está relacionado a um ângulo de casco de 45 graus. Quando esse casco começar a sapatear, a chinelar, que você já deve ter ouvido falar, esse casco vai perdendo esse ângulo de 45 graus, então essa pinça perde esse ângulo, ela começa a ser mais desgastada na parte de trás em relação à parte da frente. Então esse animal vai ter problemas, então ele vai ter que ser penalizado, então ele vai sentir mais. Em alguns casos você também pode ver um animal que às vezes o ângulo não está tão ruim, mas na hora que você vai ver em relação à direção do boleto da quartela, cede mais, então é um animal que está forçando muitos tendões, ele já começou a ceder, então isso é muito complicado, porque para o conforto do animal é terrível, exige demais dele. E
é um 7 porque você também pode ter o contrário. Pode ter um animal que ele é fincado demais, e aí o ângulo fica muito maior, e aí ele começa a socar suas articulações, né? Então ele não amortece bem enquanto ele caminha. Então se ele não amortece bem, ele pode começar a deteriorar, forçar demais essas articulações no sentido de alto impacto nelas, né? Em vez de amortecer como se fosse um sistema de mola, que você vê o quarto traseiro do bovino como um todo, né? Ele é um sistema de mola, né? Praticamente. Então ele vai amortecendo. Quando ele tem desvios de aprumo, esse sistema passa a não funcionar muito bem e ele vai exigir mais de alguma outra região para compensar. Na profundidade do talão, que é avaliada nos membros posteriores, a gente vai estar buscando animais com o talão mais profundo, então tendendo a 4 centímetros, que é o desejável, 3,5 a 4, e animais com talão menos profundo, ou até quase inexistente, ó, eles vão ser mais penalizados e vão receber um score pior. O score 9 vai para um animal com o talão dentro do desejável, e o talão é muito importante porque não só em relação à proteção desse casco, desse pé, desse animal, da pata do animal, como também está relacionado com o primeiro amortecimento de choque que o aprumo desse animal vai ter com o solo. Então o aprumo na sustentação do animal, nas articulações para o movimento, ele tem que ter certos ângulos em todo o membro do animal que vão distribuir esse choque do peso dele com transferência de energia com o solo, né? Então nessa dissipação desse choque, o talão vai ser uma das características importantes, e o animal que ele tiver ele muito raso não vai absorver muito bem, pode ter mais problemas de casco, pode tender a ter giro de casco, depois chegar outros problemas de aprumo para ele tentar equilibrar o peso, já que ele tem esse problema. Pode também tentar pisar errado com o jarrete um pouco para fora, para trás, né? Então é importante analisar essa característica também, porque se você não tiver um problema de casco por conta dele ser muito raso, provavelmente esse animal vai estar tentando equilibrar isso andando e pisando errado. Então isso vai gerar outros problemas também. Então é muito importante analisar essa característica. A qualidade óssea também é muito importante e ela é avaliada principalmente na região do jarrete. O que é esperado nela? O desejável, o score 9, vai ser para um animal que tenha essa região mais descarnada, né? Uma região mais plana, mais prensada, mais chata e que conecta mais suavemente a canela à coxa. Então você vai ver no jarrete, mas vai ver a extensão com a canela e com a coxa do animal. Essa é a principal região para você olhar. Você vai ver se os tendões também são bem destacados, evidentes. E o animal que começa a falhar nisso e começa a arredondar, ou tem essa região mais inchada, ou o animal que ele já parece um animal corte, né? Ele desce com musculatura da coxa, ou ele tem um jarrete que ele tampa os tendões, né, com preenchimento, então mais arredondado, então ele vai receber notas piores, porque o que a gente quer é um animal leve, mas com sustentação forte ao mesmo tempo, e um animal que não deposite músculo, né? A gente quer um animal do tipo leiteiro, um animal descarnado. Então essa força leiteira dele, nessa ossatura dele mais plana, ela vai ficar bem evidente nessa região. Então por isso que ela é a principal que a gente olha para ver a qualidade óssea. Para fechar o composto pernas e pés, falta ainda a gente ver a
as pernas posteriores com a visão lateral. E aí o que a gente está buscando? Você vai ver algumas referências para você buscar um ângulo aqui, ó, mas às vezes é difícil você enxergar um ângulo entre a coxa e a canela. Então uma alternativa bem interessante é você buscar na ponta do isquio, passando pela ponta do jarrete e tocando o chão uma reta. Quando o jarrete vai para trás dessa ponta em que próxima da onde o membro é inserido, que a gente consegue enxergar, não consegue enxergar essa inserção, mas consegue enxergar a tuberosidade do isquio. Então fica mais ou menos ali próximo. Então a gente traça essa linha passando pela ponta do jarrete também. Quando o jarrete está muito para trás, a canela está para trás e as unhas rudimentares estão para trás do jarrete, isso é um animal que está muito aberto no jarrete. Quando o animal está com o jarrete mais para dentro dessa linha do solo até o isquio, então ele já tem um jarrete fechado. É um animal que anda um pouco mais sentado, às vezes anda equilibrando com uma perna para frente, outra para trás e anda às vezes o quarto traseiro oscilando para direita e para esquerda, né? Então é um animal que anda entre o lombo e a garupa, ele anda ali oscilando para um lado e para o outro. Então nenhum desses animais você quer um animal mais equilibrado, um animal intermediário, nota 5 ali, que essa linha vai passar direitinho na inserção desse membro, vai passar próximo à ponta do jarrete. Então o animal que ele parece uma mola, ele é mais equilibrado. Enquanto que o animal que tem o jarrete muito para trás, ele vai exigir mais, ele vai na quartela, no boleto e também nesse jarrete, ele vai usar menos essas articulações e vai receber mais choque nelas e vai exigir mais de outras articulações para cima. E o animal que é muito fechado vai exigir muito dos tendões e também pode ser um animal com outros problemas, com mais chance se você tiver esses animais que às vezes andam numa estrada que tem saibro, eles têm mais um local que tem muita pedra, né? Tem mais chance de fazer um ferimento nos tendões. Então esse animal não é adequado nem o jarrete fechado, nem o jarrete aberto. O composto garupa representa 10% da nota da avaliação visual. Ele vai estar relacionado com a facilidade de parto, mas também, não só com isso, mas com a drenagem de líquidos e restos placentários após o parto, e também está relacionado com, em parte, né, com a sustentação do úbere, porque uma garupa forte, capaz de sustentar o úbere, vai descontar menos no lombo, vai ter uma conexão mais suave com o lombo, você não vai ter alguns desvios por causa de uma falha nessa sustentação, um desconforto no animal, isso sendo refletido depois nos membros ou no lombo e indo para a linha superior. Então uma garupa forte é adequado, é ideal para uma boa movimentação do animal, uma boa sustentação do seu sistema mamário. E ela é avaliada através de 4 características. O ângulo dessa garupa, que está muito relacionado com essa facilidade de parto e drenagem. A força do lombo, que está muito relacionado com questão de sustentação. A largura da garupa também está relacionada à facilidade de parto. E a qualidade óssea, que também é importante para o animal não sofrer e começar a demonstrar outros problemas. A força do lombo, que equivale a 32% do componente garupa, é uma característica muito importante e vai ser evidenciada na região do lombo e da transição lombo com garupa. Aqui a gente tem um animal, olha, com um lombo mais fraco, ele tem uma depressão no lombo, uma transição que não é suave com
a garupa. O que quer dizer que suave é fraco? Não, é uma transição suave, que ela não tem declives fortes ou alto aqui, ó. Quer dizer que é como se fosse um corpo só. Você tem uma estrutura muito forte. A estrutura que cede é igual quando você está andando de carro, você passa num local no asfalto que tem um declive, assim, ó, é porque o chão cedeu ali. Então você costuma ter aquelas rachaduras, em alguns locais o asfalto dá o declive, mas não racha. Então aqui é porque tem algo fraco aqui por baixo. Então, a primeira evidência de um lombo forte é essa transição suave com a garupa. Olha a diferença desse animal, ó. Embora esse aqui tampe um pouco, ó. Olha a diferença da transição do lombo para a garupa desse animal e esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui porque já está atrapalhando. Mas ó, você vê que é evidente, né? Mas também aqui é um animal com a pior score, o score vai de 1 a 9. O 1 é um lombo fraco demais, ou pode ser também muito heterogêneo de transição, né? Pode ser um lombo sem arqueamento, pode ser um lombo heterogêneo de transição e também algum problema severo de aprumo. Então tudo isso vai indicar problemas nessa força do lombo, que vai estar relacionado com não só com essa força que ele vai poder fazer a transição do quarto traseiro do animal e levar toda essa energia cinética se o animal se movimentar bem com a frente, que senão fica esse animal não se movimenta bem, ele tem que rachar posições nas pernas diferentes para conseguir se movimentar, às vezes fica balançando esse quarto traseiro para tentar se equilibrar. Então não é um animal que tem um tronco tão forte, uma força de ligação com a garupa tão forte que o movimento está basicamente nas pernas e esse tronco é mais estável e ajuda um pouco a amortecer na transição, mas que também não fica tentando fazer o papel para as pernas porque as coisas não estão funcionando. Então, o que você tem no lombo forte? Né? No lombo forte você vai ter essa transição que tudo faz parte do mesmo corpo, né? Você não vê desvios. Você vai ver também um lombo um pouco mais arqueado e com as vértebras mais evidentes, né? Então, existe esse aqui, que é uma transição muito boa, uma força de lombo muito boa. Existe esse aqui, que é um muito ruim. Existe também o intermediário, ó. Você vê aqui evidente que ele nem é tão forte, mas também não é fraco igual. Ele fica num patamar mais intermediário. A largura de garupa é muito importante porque está relacionada principalmente com facilidade de parto. Então, como que ela é medida? Ela é medida pela distância entre as pontas mais visíveis nas tuberosidades dos isquios. Então, ó, a gente vê muito claramente o animal aqui, ó, com o score 9, olha só as distâncias. Aí quando a gente vai para o animal com score 5, ó, já reduz um pouco. E com o score 1, reduz ainda mais, né? Então é importante que a gente avalie isso, porque se a vaca tem a garupa muito estreita, a chance dela ter algum problema de parto é muito maior. Essa é a principal, e aqui em todo lugar você vai encontrar falando sobre a importância de avaliar a largura de garupa. Só que a gente tem que pensar que, embora a medida dela é ali nessas tuberosidades do isquio, o ilho está relacionado e a ossatura de apoio da garupa está relacionado com essa distância. Quando essa distância abre mais, também fica mais ampla a garupa como um todo. É muito difícil que o animal ele seja irregular e ele abra essa distância, mas não tem uma garupa mais larga como um todo. Então a gente mede no exterior, que dá para ver. Mas geralmente vai estar associado a uma garupa mais ampla. Então o apoio da ossatura das pernas desse animal. O que a gente vai ter também é uma abertura maior. Então, você vai ter um equilíbrio maior para também não ficar aquela vaca que tem um sistema mamário muito grande e ela tem uma inserção
dos membros muito estreita, muito próxima, e depois fica com aquelas aprumo aberto, visto de trás, porque esse animal, ou um pouco arqueado, porque esse animal tem que compensar para esse sistema mamário, que é o que a gente quer, uma vaca boa produtora de leite, né? Então, a largura também vai ser interessante como um animal mais balanceado com relação à qualidade a prumo e um sistema mamário bem volumoso e com bastante capacidade de produção. Mas a principal que você vai ver em todo lugar é, claro, que é a facilidade de parto, porque a necessidade de assistência no parto, ou você não poder acompanhar e acontecer algo pior, fica caro para o seu sistema produtivo. O ângulo de garupa é uma medida subjetiva, às vezes chamada de nivelamento, que você utiliza a sua avaliação visual para determinar o ângulo entre o isquio e o ilho. Na verdade, vai ser da ponta que você vê, visível, né, da tuberosidade do isquio até a ponta da tuberosidade do ilho. Então, ó, alguns animais eles podem ter a garupa mais reta ou até mesmo invertida. Ó. Esse animal aqui, ó, o isquio está mais alto que o ilho. Então, esse animal vai ter muita dificuldade para o parto e também, principalmente, para a drenagem de líquidos e de resto placentário. Já o animal que também tem a garupa muito inclinada, ó, olha esse animal, ó. Então ele também pode apresentar um pouco de dificuldade de parto. Então, o mais adequado é uma garupa intermediária. Então você vai ver alguns autores falarem para você buscar uma distância aqui, ó, como se você pegasse aqui e buscasse uma distância de 5 centímetros, mas o problema de quando você trabalha com distância, em vez de ângulo, é que se esse animal for maior ou menor, mudar de raça, aí você continuar com esse mesma distância, se o animal é maior, ou então essa distância aqui de 5 centímetros no animal maior, ele é um ângulo um pouco mais reto. E no animal menor, ela é um ângulo um pouco mais inclinado. Então, às vezes, visualmente você vai acostumando a encontrar isso aqui. E esse ângulo, se parar para pensar, você pode falar que ele é em relação ao solo, porque se você continuasse aqui, essa linha imaginária é uma linha paralela ao solo. Então formaria lá o mesmo ângulo com o solo, né? Então é isso que você tem que buscar. Para a gente fixar melhor e isso ficar mais fácil de perceber, eu peguei um transferidor na internet que ele tem um fundo transparente. E também peguei uma foto de uma vaca campeã da raça holandesa e coloquei o transferidor em cima da vaca. Por quê? Porque olha só, isso é uma vaca grande. Se você falar que você usou, sei lá, 4 dedos e deu mais ou menos 5 centímetros e usou isso como medida, nessa vaca talvez não vai funcionar, né? Então, se fosse uma Jersey, aí pode ser menor, porque é uma vaca bem menor. Então, isso vai depender. Então, uma coisa que eu acho interessante da gente ver é se o ângulo não é uma garupa muito inclinada, que é o próximo de 40, 45, que seria uma garupa com problema. Isso não é uma garupa muito reta, podendo ser até invertida, quando o ilho desce e o isquio sobe, né? Então esse ângulo poderia ser ruim. Geralmente o que a gente vai ver dos animais campeões, animais melhores, ou nas fotos de indicação de animais de como deve ser a largura de garupa, a gente vai ver um ângulo mais intermediário aqui, próximo dos 20 graus, né? Então eu gosto de tentar utilizar como se fosse esse triângulo na minha cabeça para conseguir averiguar se o animal está mais ou menos próximo dessa angulação. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na terceira parte falando sobre o composto força leiteira.